Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Enquanto você está aí se perguntando se ele ainda te ama, se ainda sente aquela atração, se ainda pensa em você da mesma forma, existe uma verdade cruel acontecendo bem debaixo do seu nariz. Ele está se distanciando emocionalmente de você. E sabe o que é pior? Você nem percebeu quando isso começou. Acordou um dia e ele já não te olhava mais daquele jeito, já não procurava sua mão, já não fazia questão da sua companhia. E agora você está aqui desesperada, tentando entender o que aconteceu, onde você errou, o que você poderia ter feito diferente. Mas deixa eu te falar uma coisa com toda a sinceridade que eu tenho dentro de mim, como psiquiatra que já atendeu milhares de casais. O problema não é que você fez algo errado. O problema é que você parou de fazer algo muito certo. Você parou de despertar nele aquele medo primitivo, aquele medo ancestral que todo homem carrega no fundo da alma. O medo de te perder. Eu sei que isso soa estranho para você agora. Medo, mas Ana Beatriz, eu não quero que ele tenha medo de mim. Eu quero que ele me ame. E é exatamente aí que você está se enganando completamente, minha querida. Porque o amor sem medo é um amor acomodado. É um amor que dá como certo que você sempre vai estar ali esperando, disponível, previsível. E sabe o que acontece com as coisas que a gente tem certeza absoluta que nunca vão embora? A gente para de dar valor. A gente para de cuidar. A gente para de fazer esforço. E é exatamente isso que está acontecendo com você agora. Vou te contar sobre uma paciente minha. Vou chamá-la de Márcia. Márcia tinha 52 anos, casada há 28, dois filhos. Ela chegou no meu consultório completamente destruída. Me disse que o marido tinha pedido um tempo, que ele estava confuso, que precisava pensar. Mas quando eu comecei a investigar mais fundo, sabe o que eu descobri? Ele não estava confuso coisa nenhuma. Ele estava entediado. Ele acordava todo dia sabendo exatamente como Márcia ia reagir a tudo. Sabia o que ela ia dizer, o que ela ia fazer, como ela ia se comportar. Ela tinha se tornado completamente previsível. E para o cérebro masculino, previsibilidade é o mesmo que morte. É o fim da dopamina, é o fim da excitação, é o fim do desejo. E olha, antes que você comece a me julgar e dizer que os homens são superficiais, que são imaturos, que deveriam valorizar a estabilidade, deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é sobre julgar, isso é sobre entender a neurobiologia masculina. O cérebro dele funciona assim. Não é uma escolha consciente, é a forma como a natureza programou o sistema nervoso dele para funcionar. E você pode ficar aí reclamando que isso é injusto, que deveria ser diferente, que você merece ser amada do jeito que você é. E você merece sim. Não tenha dúvida disso. Mas se você quer resultados reais, se você quer que ele volte a te olhar com aquele brilho nos olhos, você precisa parar de lutar contra a natureza e começar a trabalhar a favor dela. Então vamos lá, vamos entender juntas o que realmente está acontecendo na cabeça dele. Quando vocês se conheceram, você era um mistério para ele. Ele não sabia se você estava interessada, não sabia se conseguiria te conquistar, não sabia se você ficaria com ele ou escolheria outro. E isso ativava no cérebro dele um sistema de recompensa poderoso. Cada mensagem que você respondia, cada sorriso que você dava, cada vez que vocês se encontravam, era uma vitória, era dopamina pura sendo liberada no sistema nervoso dele. E ele estava viciado nisso. Viciado em você. Mas com o tempo, especialmente depois do casamento, especialmente depois dos filhos, você foi se tornando cada vez mais disponível, cada vez mais previsível, cada vez mais garantida. E o cérebro dele foi perdendo o interesse. Não porque você ficou menos bonita, não porque você ficou menos inteligente, não porque você vale menos, mas simplesmente porque o sistema de recompensa dele parou de ser ativado. Ele parou
de sentir aquela adrenalina, aquela incerteza gostosa, aquele medo delicioso de te perder, e agora você está pagando o preço disso. Ele está distante, frio, ausente, talvez até olhando para outras mulheres, e você está aqui se sentindo invisível, inadequada, velha, feia. Mas eu vou te dizer uma coisa que vai mudar completamente a forma como você enxerga essa situação. Você não é o problema. A forma como você está se comportando é o problema. E comportamento a gente muda, comportamento a gente treina, comportamento a gente transforma. Agora, se você está gostando desse conteúdo, se você está sentindo que isso está fazendo sentido para você, faz uma coisa para mim. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Porque eu vou continuar trazendo para você conteúdos assim profundos, verdadeiros, sem aquela enrolação toda que você encontra por aí. Conteúdo que realmente vai transformar a sua vida amorosa. E deixa um comentário aqui embaixo me contando. Você está sentindo que ele está se distanciando? Você está percebendo que ele não te olha mais como antes? Conta para mim, porque eu leio todos os comentários e isso me ajuda a criar conteúdos cada vez mais específicos para as suas necessidades. Então, voltando aqui, eu estava te explicando sobre como o cérebro dele funciona e agora vem a parte que vai realmente te assustar. Porque se você não fizer nada, se você continuar do jeito que está, esperando que ele magicamente volte a ser como era antes, esperando que o amor de vocês se reacenda sozinho, você vai perder ele. E não estou falando de uma possibilidade distante, estou falando de uma certeza estatística. Os dados que eu vejo no meu consultório todos os dias confirmam isso. Homens entre 45 e 60 anos são os que mais iniciam processos de separação. E sabe por quê? Porque eles chegam nessa idade e fazem uma conta mental. Eles pensam, eu ainda tenho 20, 30 anos de vida pela frente. Eu ainda tenho saúde, ainda tenho disposição, ainda tenho desejo. E eu vou passar esses anos ao lado de uma mulher que não me excita mais, que não me desafia mais, que não me faz sentir vivo. Ou eu vou arriscar, vou recomeçar, vou buscar alguém que me faça sentir aquela adrenalina de novo. E aí ele toma a decisão. E geralmente quando você percebe que a decisão foi tomada, já é tarde demais. Porque quando o homem decide emocionalmente que acabou, dificilmente ele volta atrás. Diferente de nós mulheres que somos mais emocionais, que mudamos de ideia, que damos segundas chances, o homem quando desliga emocionalmente é como se um interruptor fosse desligado no cérebro dele. E religá-lo é extremamente difícil. Então deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Você quer esperar até que esse interruptor seja desligado? Você quer esperar até o dia em que ele chega em casa e diz que não aguenta mais, que quer se separar, que conheceu outra pessoa, que precisa ser feliz? Ou você quer agir agora, enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda existe uma conexão, mesmo que fraca, mesmo que distante, mas que ainda existe, porque eu vou te contar o que acontece depois que ele vai embora. E isso aqui vai doer, mas você precisa ouvir. Depois que ele vai embora, ele não fica sozinho, sofrendo por muito tempo, não. Homem não funciona assim. Ele rapidamente encontra outra pessoa. E sabe quem ele encontra? Ele encontra uma mulher que faz exatamente o que você parou de fazer. Uma mulher que é imprevisível, que tem a vida dela, que não fica disponível o tempo todo, que o desafia, que o provoca, que desperta nele aquele medo gostoso de perder. E aí você vai ver ele apaixonado de novo, você vai ver ele fazendo tudo aquilo que ele parou de fazer por você, levando flores, mandando mensagens carinhosas, fazendo planos, viajando, sorrindo. E você vai ficar se perguntando por que com ela sim e comigo não? O que ela tem que eu não tenho? E a resposta vai te destruir, porque ela não tem nada que você não tenha.
ela só está fazendo o que você parou de fazer. Ela está ativando no cérebro dele aqueles sistemas primitivos de recompensa, aquela dopamina, aquela adrenalina, aquele medo de perder. E você vai ficar ali sozinha, se sentindo rejeitada, se sentindo inadequada, se sentindo velha, enquanto ele constrói uma vida nova com outra pessoa. Uma vida que poderia ser com você. Uma vida que deveria ser com você. E aí vem o pior de tudo, porque não é só sobre perder ele, é sobre perder a sua autoestima, a sua confiança, a sua sensação de valor. É sobre olhar no espelho e ver uma mulher fracassada, uma mulher que não foi suficiente, uma mulher que foi trocada por outra, mais jovem, mais bonita, mais interessante. E isso vai te destruir por dentro de uma forma que você nem imagina. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Mulheres maravilhosas, inteligentes, bonitas, bem-sucedidas, completamente destruídas porque não conseguiram manter o interesse do marido. E elas carregam isso como uma marca de fracasso para o resto da vida. Mas sabe o que é pior ainda? É que você vai começar a ver ele feliz com outra. Nas redes sociais, nos lugares que vocês frequentavam juntos, nos comentários dos amigos em comum, e cada foto que você vê, cada história que você ouve, é como uma facada no peito. Porque você vai perceber que ele não era incapaz de amar, de se dedicar, de fazer esforço. Ele só não queria mais fazer isso por você. E essa percepção é devastadora. É uma dor que não passa, que não cicatriza, que fica ali te corroendo por dentro todos os dias. E enquanto ele está construindo uma vida nova, você vai estar presa no passado, presa nas memórias, presa no que poderia ter sido, presa na culpa de não ter feito diferente quando ainda tinha tempo, e os anos vão passar e você vai continuar sozinha. Porque recomeçar depois dos 50 não é fácil. Não é impossível, mas não é fácil. E você vai se arrepender todos os dias de não ter agido quando ainda tinha a chance, de não ter lutado pelo seu casamento quando ainda dava tempo, de não ter aplicado as estratégias certas quando ele ainda estava ali, ao seu alcance. Deixa eu te falar mais uma coisa que vai te apavorar de verdade. Enquanto você está aí pensando que tem tempo, que as coisas vão melhorar sozinhas, que é só uma fase, ele pode estar conhecendo alguém agora, nesse exato momento, no trabalho, na academia, nas redes sociais, em qualquer lugar, e essa pessoa está fazendo tudo certo, está sendo misteriosa, está sendo desafiadora, está despertando nele tudo aquilo que você parou de despertar. E quando você perceber, vai ser tarde demais. Ele já vai estar emocionalmente envolvido com outra pessoa. E aí não tem técnica, não tem estratégia, não tem nada que traga ele de volta. Porque o homem, quando se apaixona de novo, quando sente aquela adrenalina toda de novo, ele simplesmente esquece tudo que vocês construíram juntos. Os 20 e 30 anos de casamento viram apenas história. E ele parte para essa nova vida sem olhar para trás. Parece cruel, parece injusto, mas é a realidade neurobiológica do cérebro masculino. E você pode ficar aí reclamando que isso não deveria ser assim, ou você pode aceitar a realidade e agir de acordo com ela. Então agora, vamos ao que realmente interessa. Vamos às estratégias práticas que você vai aplicar a partir de hoje para despertar nele aquele medo primitivo de te perder, para reativar no cérebro dele aqueles sistemas de recompensa que estão adormecidos, para fazer com que ele volte a te olhar como te olhava no começo, para fazer com que ele volte a te desejar, a te valorizar, a ter medo de te perder. E a primeira coisa que você precisa entender é que isso não tem nada a ver com joguinhos, com manipulação, com fingir ser quem você não é. Tem a ver com resgatar quem você era antes de se perder dentro do casamento. Porque eu tenho certeza de que quando vocês se conheceram, você tinha a sua vida, os seus interesses, as suas amigas, os seus projetos.
você não vivia em função dele. Você não estava disponível 24 horas por dia. Você tinha mistério, tinha imprevisibilidade, tinha uma vida própria que o atraía, mas com o tempo, especialmente depois do casamento, especialmente depois dos filhos, você foi se anulando, foi colocando ele e a família em primeiro lugar sempre. Foi abrindo mão dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas amigas, da sua vida. E foi se tornando apenas a esposa dele, a mãe dos filhos dele, a dona da casa dele. E ele parou de ver como mulher, parou de te ver como aquela pessoa fascinante que ele conheceu. Você virou parte da mobília da casa. Sempre ali, sempre disponível, sempre previsível. Então, a primeira estratégia que você vai aplicar a partir de hoje é resgatar a sua vida. E quando eu digo resgatar a sua vida, eu não estou falando de fazer coisas para provocar ciúmes nele. Não é sobre isso. É sobre você genuinamente voltar a ter interesses próprios, projetos próprios, uma vida própria. Porque quando você tem uma vida interessante, você se torna interessante. É simples assim. Então você vai fazer o seguinte: vai pegar um papel e uma caneta agora e vai listar todas as coisas que você gostava de fazer antes do casamento e que você abandonou. Pode ser dançar, pode ser pintar, pode ser fazer caminhadas, pode ser encontrar as amigas, pode ser fazer um curso, pode ser viajar, pode ser qualquer coisa. E você vai escolher pelo menos 3 dessas coisas e vai começar a fazer de novo. Não na semana que vem, não no mês que vem. A partir de hoje, e aqui vem o pulo do gato. Você não vai pedir permissão para ele. Você não vai perguntar se ele acha bom, se ele concorda, se ele aprova. Você simplesmente vai fazer. Vai chegar e vai dizer: olha, a partir de terça-feira eu vou começar aulas de dança. Ou, nesse final de semana eu vou viajar com as minhas amigas. Ponto final. Sem discussão, sem negociação, sem culpa. E sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar confuso. Porque isso não é o padrão de comportamento que ele está acostumado. Você sempre pediu permissão, sempre colocou ele em primeiro lugar, sempre abriu mão dos seus planos pelos planos dele. E agora você está fazendo diferente. E isso vai acender uma luzinha vermelha no cérebro dele. Uma luzinha que diz: era aí, alguma coisa mudou. Ela não está mais tão disponível, ela não está mais tão previsível. E aquele sistema de alerta primitivo que estava adormecido vai começar a acordar. Mas atenção, você não pode fazer isso de forma agressiva, de forma vingativa, de forma raivosa. Você tem que fazer isso de forma leve, natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque você não está fazendo isso para provocar ele. Você está fazendo isso por você, para resgatar a mulher incrível que você sempre foi e que se perdeu no caminho. E aí vem a segunda estratégia. Você vai parar de estar sempre disponível para ele. E olha, isso não significa que você vai ignorá-lo, que você vai ser fria, que você vai ser distante. Significa que você vai ter a sua vida e às vezes a sua vida vai ser mais importante do que está disponível para ele. Se ele te ligar no meio do dia querendo conversar e você estiver ocupada com algo importante para você, você vai dizer: amor, estou no meio de uma coisa agora, a gente conversa mais tarde. E você vai desligar, sem culpa, sem explicações intermináveis, sem se justificar. Se ele chegar em casa esperando que você largue tudo para dar atenção para ele e você tiver no meio de algo que é importante para você, você vai terminar o que você está fazendo primeiro. Você vai cumprimentá-lo, vai ser afetuosa, mas vai continuar fazendo o que você estava fazendo. E só depois, quando você terminar,
você vai dar atenção para ele. E sabe por que que isso é tão poderoso? Porque você está comunicando para o cérebro dele uma mensagem muito clara, a mensagem de que você tem valor, de que o seu tempo tem valor, de que você não existe apenas em função dele. E isso é extremamente atraente para o cérebro masculino, porque o homem valoriza aquilo que é valioso. Se você se comporta como se não tivesse valor, como se o seu tempo não importasse, como se você existisse apenas para servir ele, ele vai te tratar exatamente assim. Mas se você se comporta como uma mulher de valor, como uma mulher que tem a sua própria vida, os seus próprios interesses, os seus próprios projetos, ele vai começar a te ver de forma completamente diferente. Agora, a terceira estratégia é sobre imprevisibilidade. E essa aqui é poderosa. O cérebro masculino é viciado em novidade, é viciado em surpresa, é viciado em não saber o que vem a seguir. Então você vai começar a ser imprevisível. E isso não significa que você vai ser instável ou louca, significa que você vai quebrar os padrões de comportamento que ele já conhece. Se vocês sempre fazem a mesma coisa no final de semana, você vai sugerir algo completamente diferente. Se você sempre reage de uma determinada forma a certas situações, você vai reagir de forma diferente. Se você sempre se veste de uma determinada forma, você vai mudar o visual. Se você sempre está em casa quando ele chega do trabalho, um dia você não vai estar. Vai estar fazendo algo para você, algo que te deixa feliz, algo que te faz sentir viva. E cada vez que você quebra um padrão, cada vez que você faz algo inesperado, você está liberando dopamina no cérebro dele. Você está reativando aquele sistema de recompensa que estava adormecido. Você está fazendo com que ele volte a prestar atenção em você, a se perguntar o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você vai fazer a seguir. E isso é absolutamente fascinante para o cérebro dele, porque de repente você deixou de ser aquela pessoa completamente previsível e se tornou um mistério de novo. E o cérebro masculino não consegue resistir ao mistério. Ele precisa resolver, precisa entender, precisa decifrar. E enquanto ele está tentando te decifrar, ele está completamente focado em você. Agora vem uma estratégia que muitas mulheres têm dificuldade de aplicar porque parece contraintuitiva, mas eu vou te explicar a ciência por trás dela e você vai entender por que que ela é tão poderosa. Você vai parar de buscar validação dele. Você vai parar de perguntar se ele te acha bonita, se ele ainda te ama, se ele ainda sente atração por você. Você vai parar de buscar reasseguramento constante. Porque sabe o que acontece quando você fica buscando validação o tempo todo? Você comunica insegurança. E insegurança é o oposto de atraente. O homem se sente atraído por mulheres seguras de si, mulheres que sabem o seu valor, mulheres que não precisam de validação externa para se sentirem bem consigo mesmas. Então, a partir de agora, você vai cultivar a sua autoestima de dentro para fora. Você vai se arrumar porque você gosta de se sentir bonita, não para que ele te ache bonita. Você vai cuidar de você, porque você merece ser cuidada, não para que ele te valorize. Você vai ser incrível porque você é incrível, não porque você precisa provar isso para ele. E quando você faz essa mudança interna, quando você para de depender da validação dele para se sentir bem consigo mesma, algo mágico acontece. Você emana uma energia completamente diferente. Uma energia de confiança, de segurança, de valor. E essa energia é como um imã para o cérebro masculino. Ele não consegue resistir a uma mulher que sabe o seu valor. E aí vem uma estratégia que eu chamo de estratégia do espelho emocional. Você vai começar a espelhar o nível de investimento emocional dele. Se ele está distante, você não vai correr atrás tentando forçar conexão. Você
vai dar espaço. Se ele está frio, você não vai se desesperar tentando aquecê-lo. Você vai focar em você mesma. Se ele está pouco disponível, você também vai estar ocupada com a sua vida. Porque sabe o que acontece quando você está sempre mais investida do que ele? Você cria um desequilíbrio de poder no relacionamento. E o cérebro masculino interpreta esse desequilíbrio como falta de valor da sua parte. Ele pensa, se ela está sempre correndo atrás, sempre se esforçando mais, sempre mais investida, é porque ela precisa de mim mais do que eu preciso dela. E isso mata a atração, mas quando você equilibra o investimento emocional, quando você demonstra que você tem a sua vida e que você está bem com ou sem ele, você reposiciona o valor na dinâmica do relacionamento. E de repente ele começa a se perguntar: será que eu estou perdendo ela? Será que ela está se afastando de mim? E aquele medo primitivo de perder começa a acordar. Agora, uma estratégia que é absolutamente crucial, você vai parar de reclamar, você vai parar de criticar, você vai parar de cobrar. Porque cada vez que você reclama, cada vez que você critica, cada vez que você cobra, você está associando a sua presença com emoções negativas no cérebro dele. E o cérebro humano é programado para se afastar de fontes de emoções negativas e se aproximar de fontes de emoções positivas. Então, se toda vez que ele te vê, você está reclamando de alguma coisa, criticando alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer, cobrando atenção, cobrando afeto, cobrando presença, o cérebro dele vai começar a associar a sua presença com desconforto e ele vai começar a evitar você. Não conscientemente, mas inconscientemente. Ele vai começar a chegar mais tarde em casa, a se envolver mais com o trabalho, a buscar desculpas para não estar perto de você. Mas se você muda isso, se você se torna uma fonte de emoções positivas, se quando ele está perto de você ele se sente bem, se sente leve, se sente feliz, o cérebro dele vai querer mais da sua presença, vai buscar mais da sua companhia. Porque o cérebro humano é simples assim, ele busca prazer e evita dor. Então você vai fazer o seguinte: durante pelo menos 30 dias, você não vai fazer nenhuma reclamação, nenhuma crítica, nenhuma cobrança. Zero. Se ele fizer algo que te incomoda, você vai respirar fundo e vai deixar passar. Se ele esquecer de fazer algo que prometeu, você vai fazer você mesma ou simplesmente vai deixar sem fazer, mas não vai reclamar. Se ele não te der a atenção que você gostaria, você vai buscar essa atenção em outro lugar, nas suas amigas, nos seus projetos e em você mesma, mas não vai cobrar dele. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que você está pensando, mas Ana Beatriz, eu tenho direito de reclamar quando algo me incomoda. E você tem sim, mas nesse momento o objetivo não é ter razão. O objetivo é ter resultado. E o resultado que você quer é fazer com que ele volte a te desejar, a te valorizar, a ter medo de te perder. E para isso você precisa se tornar uma fonte de emoções positivas na vida dele. E olha o que vai acontecer. Depois de alguns dias, sem reclamações, sem críticas, sem cobranças, ele vai começar a se sentir mais leve perto de você. Vai começar a buscar mais a sua companhia. Porque estar perto de você vai se tornar prazeroso de novo. E quando isso acontece, a atração começa a voltar, porque atração não é apenas física, atração é emocional. E ninguém se sente atraído por alguém que só reclama, só critica, só cobra. Agora vem uma estratégia que tem a ver com a sua energia sexual. E eu sei que para muitas mulheres na faixa dos 45 aos 60 anos, isso é um ponto sensível, porque com a menopausa, com as mudanças hormonais, muitas vezes a libido diminui. E aí você começa a evitar o contato íntimo, começa a arranjar desculpas, começa a se afastar sexualmente dele. E isso é um erro grave, porque
a conexão sexual é fundamental para manter a atração viva no relacionamento, não é a única coisa, mas é uma coisa muito importante. Então você precisa resgatar a sua energia sexual. E isso não significa que você tem que ter relações toda hora se você não está com vontade. Significa que você precisa trabalhar em você mesma para despertar essa vontade de novo. E como você faz isso? Primeiro, cuidando da sua saúde hormonal. Procura um endocrinologista, faz exames, vê se precisa de reposição hormonal, porque muitas vezes a falta de libido é simplesmente uma questão hormonal que pode ser resolvida com um tratamento adequado. Segundo, você vai começar a se reconectar com o seu corpo. Vai fazer exercícios que te fazem sentir sensual, pode ser yoga, pode ser qualquer coisa que te coloque em contato com a sua feminilidade. E terceiro, você vai começar a se vestir de forma que te faça sentir sexy, não para ele, para você. Porque quando você se sente sexy, quando você se sente desejável, você emana uma energia sexual que é absolutamente irresistível. E ele vai sentir isso, mesmo que inconscientemente. Ele vai perceber que algo mudou em você, que você está mais feminina, mais sensual, mais viva. E aí vem o pulo do gato. Você não vai oferecer essa energia sexual para ele de bandeja. Você vai deixar ele perceber que você está mais sensual, mais feminina, mais sexy, mas você não vai estar disponível o tempo todo. Porque lembra do que eu te falei? O cérebro masculino valoriza aquilo que é difícil de conseguir. Se você está sempre disponível sexualmente, ele para de valorizar. Mas se você está incrível, sexo, sensual, mas ocupada com a sua vida, nem sempre disponível, o cérebro dele vai pirar, ele vai começar a te desejar de novo. Vai começar a te buscar. Vai começar a fazer esforço para ter a sua atenção, a sua presença, o seu toque, porque de repente você não é mais aquela esposa previsível que está sempre ali disponível. Você é uma mulher desejável, que tem a sua própria vida e que ele precisa conquistar de novo. E isso nos leva à próxima estratégia. Você vai fazer com que ele te conquiste de novo. E como você faz isso? Você para de fazer tudo por ele, para de facilitar tudo, para de antecipar todas as necessidades dele, para de ser a secretária dele, a assistente dele, a mãe dele. Se ele precisa de algo, ele que se vire. Se ele esqueceu de fazer algo, problema dele. Se ele tem um compromisso, ele que se lembre. Você não é mais a gerente da vida dele. Você é uma mulher que tem a sua própria vida para gerenciar. E quando você faz isso, quando você para de fazer tudo por ele, duas coisas acontecem. Primeiro, ele começa a perceber tudo que você fazia e que ele tomava como garantido. E isso gera gratidão, gera reconhecimento. Segundo, você cria espaço para que ele faça coisas por você. Porque quando você faz tudo, você não deixa espaço para que ele contribua, para que ele se sinta útil, para que ele se sinta necessário. E o homem precisa se sentir necessário, precisa sentir que ele tem um papel importante na sua vida. Mas se você faz tudo sozinha, se você não precisa de nada dele, ele se sente inútil. E isso mata a atração. Então você vai começar a pedir ajuda, não de forma dependente, não de forma carente, mas de forma que permita que ele se sinta útil, que ele contribua, que ele tenha um papel ativo na sua vida. Pode ser algo simples. Amor, você pode me ajudar com isso aqui? Você pode fazer isso para mim? E quando ele fizer, você vai agradecer
genuinamente, vai reconhecer o esforço dele, vai fazê-lo sentir que ele foi importante e isso vai ativar no cérebro dele o sistema de recompensa. Ele vai se sentir bem por ter te ajudado. E o cérebro vai querer repetir esse comportamento para sentir aquela sensação boa de novo. Agora vem uma estratégia que muitas mulheres esquecem completamente. Você vai voltar a cuidar da sua aparência. E olha, isso não é sobre ser superficial. Isso não é sobre se adequar a padrões impossíveis de beleza. Isso é sobre você se sentir bem consigo mesma, sobre você se olhar no espelho e gostar do que vê. Porque eu vejo muitas mulheres que depois de anos de casamento simplesmente param de se cuidar. Param de ir ao cabeleireiro, param de fazer as unhas, param de se maquiar, param de usar roupas bonitas, ficam o dia inteiro de roupa velha, de chinelo, sem se arrumar, e aí reclamam que o marido não sente mais atração. Mas olha, a atração física é importante sim. Não é tudo, mas é importante. E você não precisa ser uma modelo para ser atraente. Você só precisa se cuidar, se valorizar, demonstrar que você se importa com a sua aparência. Então você vai fazer o seguinte: vai marcar um horário no cabeleireiro e vai fazer um visual novo. Vai renovar o guarda-roupa, não precisa gastar uma fortuna, mas vai comprar algumas peças que te deixem bonita, que valorizem o seu corpo. Vai começar a se maquiar de novo, mesmo que seja só para ficar em casa. Vai usar perfume, vai cuidar da pele, vai cuidar do corpo. E, de novo, você não está fazendo isso para ele, você está fazendo isso para você. Porque quando você se sente bonita, quando você se sente bem com a sua aparência, você fica mais confiante, mais segura, mais feliz. E essa energia é contagiante. Ele vai sentir, ele vai perceber que você está diferente. E ele vai começar a te olhar de novo. Mas tem um detalhe importante aqui. Você não vai fazer isso buscando validação dele. Você não vai perguntar: você gostou do meu cabelo novo? Você achou que essa roupa ficou bonita em mim? Você vai simplesmente fazer e pronto. Se ele elogiar, ótimo, você agradece. Se ele não elogiar, tudo bem. Você sabe que está linda de qualquer forma. Porque a sua beleza não depende da validação dele. Agora vamos falar de uma estratégia que é sobre criar momentos de qualidade. Porque, olha, não adianta você estar sempre presente se a presença não tem qualidade. Vocês estão sempre juntos, mas cada um no seu celular, cada um na sua, sem realmente se conectar, essa presença não vale nada. Então você vai fazer o seguinte: vai criar momentos intencionais de conexão. Pode ser um jantar sem celular, onde vocês realmente conversam, se olham nos olhos, se conectam. Pode ser uma caminhada juntos, pode ser assistir um filme abraçados, pode ser qualquer coisa. Desde que seja intencional, desde que seja um momento de conexão real, e nesses momentos você vai estar presente de verdade. Não vai estar pensando nos problemas, nas contas, nos filhos. Vai estar ali naquele momento conectada com ele. E você vai trazer leveza, vai trazer alegria, vai trazer diversão. Vai fazer ele se lembrar de por que ele se apaixonou por você no começo. Porque no começo vocês riam juntos, se divertiam juntos, tinham conversas interessantes e com o tempo isso foi se perdendo. As conversas viraram só sobre problemas práticos, sobre contas, sobre filhos, sobre a casa. E isso é entediante. Isso mata a atração. Então você vai resgatar aquela leveza do começo. Vai contar histórias engraçadas, vai fazer piadas, vai provocá-lo de forma divertida, vai fazer com que estar com você seja gostoso de novo, seja leve de novo, seja prazeroso de novo. E olha uma coisa importante: você vai parar de falar de problemas.
o tempo todo. Toda vez que vocês se encontram, não pode ser para discutir problemas. Tem que ter momentos de conexão positiva, de alegria, de diversão, porque se toda interação que vocês têm é pesada, é sobre problemas, o cérebro dele vai começar a evitar você. Então você vai fazer uma regra. Pelo menos 50% das interações de vocês têm que ser positivas, leves, agradáveis. E você vai ser responsável por criar essas interações. Não vai esperar que ele faça isso. Você vai tomar a iniciativa. Agora vem uma estratégia que tem a ver com a sua atitude mental. Você vai parar de ver ele como o inimigo. Vai parar de ficar ressentida, magoada, raivosa, porque esses sentimentos estão te destruindo por dentro e estão envenenando o relacionamento. Você vai fazer um exercício mental todo dia. Você vai listar 3 coisas que você aprecia nele. Podem ser coisas pequenas, simples. Ele trabalha duro para sustentar a família. Ele é um bom pai. Ele tem um sorriso bonito. Qualquer coisa. O importante é você treinar o seu cérebro para focar no que é bom nele, não no que é ruim, porque o que acontece é que, com o tempo, a gente vai acumulando mágoas, ressentimentos, e a gente começa a focar só no que é negativo. E aí a gente para de ver as qualidades da pessoa. E quando você para de ver as qualidades dele, você para de se sentir atraída por ele. E ele sente isso. Ele sente que você não o admira mais, que você não o valoriza mais. E isso mata a atração da parte dele também. Então você vai mudar o foco, vai começar a procurar ativamente coisas boas nele. E quando você encontrar, você vai reconhecer, vai elogiar, vai demonstrar apreciação, porque o ser humano floresce com reconhecimento. Quando você reconhece o que é bom nele, ele vai querer ser mais daquilo. Ele vai querer te agradar mais, vai querer fazer mais coisas que gerem esse reconhecimento. E isso cria um ciclo positivo. Quanto mais você reconhece o que é bom, mais ele faz coisas boas. Quanto mais ele faz coisas boas, mais você se sente atraída. Quanto mais você se sente atraída, mais ele se sente atraído. E o relacionamento começa a melhorar exponencialmente. Agora, uma estratégia que é sobre comunicação, você vai mudar completamente a forma como você se comunica com ele. Vai parar de usar aquele tom de cobrança, aquele tom de mãe falando com o filho. Vai começar a falar com ele como uma mulher fala com um homem que ela deseja e respeita. E isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente nem percebe, mas a gente começa a falar com o marido do mesmo jeito que fala com os filhos, com aquele tom de autoridade, de cobrança, de impaciência. E isso é extremamente desatraente. Nenhum homem se sente atraído por uma mulher que o trata como criança. Então você vai prestar atenção no seu tom de voz. Vai falar de forma mais suave, mais feminina, mais respeitosa. E quando você precisar pedir algo, você vai pedir de forma gentil, não de forma autoritária. Em vez de você tem que fazer isso, você vai dizer: amor, você poderia fazer isso para mim? Eu ficaria muito grata. Parece bobagem, mas a forma como você se comunica muda completamente a dinâmica do relacionamento. Porque comunicação não é só sobre as palavras, é sobre o tom, sobre a energia, sobre a atitude por trás das palavras. E você também vai parar de usar sarcasmo, ironia, aquelas cutucadas passivo-agressivas, porque tudo isso cria distância emocional. Se você tem algo a dizer, você vai dizer de forma direta, mas gentil. Não vai ficar fazendo joguinhos, dando indiretas, esperando que ele adivinhe o que você está pensando ou sentindo. Homem não funciona assim.
O cérebro masculino é mais direto. Se você quer algo, pede. Se algo te incomodou, fala. Mas fala de forma construtiva, não destrutiva. Em vez de você nunca faz isso, você diz, eu me sinto tão especial quando você faz isso, adoraria que você fizesse mais vezes. Vê a diferença? A mensagem é a mesma, mas a forma de comunicar é completamente diferente. Uma gera defensividade, a outra gera vontade de agradar. Agora vamos falar de uma estratégia que é sobre o seu ciclo social. Você vai voltar a cultivar suas amizades. Vai voltar a ter uma vida social ativa. Porque quando você tem amigas, quando você tem um círculo social, você não fica dependente dele para toda a sua satisfação emocional e social. E isso é importante por dois motivos. Primeiro, porque você precisa de outras fontes de alegria, de conexão, de apoio na sua vida. Você não pode colocar toda essa responsabilidade em cima dele. Segundo, porque quando você tem uma vida social ativa, você se torna mais interessante. Você tem mais assuntos para conversar, você está mais feliz, mais leve, mais conectada com o mundo. E ele vai perceber isso. Vai perceber que você não está mais grudada nele o tempo todo. Que você tem a sua vida, as suas amigas, os seus programas. E isso vai despertar nele aquele medo de estar perdendo espaço na sua vida. Aquele medo gostoso de que talvez ele não seja mais a coisa mais importante para você. E isso é poderoso. Porque quando ele sente que ele não é mais o centro do seu universo, ele vai querer reconquistar esse lugar. Vai começar a fazer esforço para ter a sua atenção, a sua presença, o seu tempo. Então você vai ligar para aquelas amigas que você abandonou, vai marcar encontros, vai sair, vai se divertir e você não vai pedir permissão. Você simplesmente vai avisar: amor, sábado eu vou sair com as meninas. E pronto. Não é discussão, é informação. E quando você voltar desses encontros, você vai estar feliz, radiante, cheia de energia, e ele vai sentir falta de ser a fonte dessa felicidade. Vai querer ser ele quem te faz sorrir assim, quem te faz brilhar assim. E vai começar a se esforçar mais. Agora vem uma estratégia que é sobre gratidão. Você vai começar a expressar gratidão genuína pelas coisas que ele faz. Não de forma exagerada, não de forma falsa, mas de forma genuína. Quando ele fizer algo por você, mesmo que seja algo pequeno, você vai reconhecer, vai agradecer, vai fazê-lo sentir que aquilo foi importante. Porque o ser humano tem uma necessidade básica de se sentir valorizado, de se sentir apreciado, e quando você expressa a gratidão, você está alimentando essa necessidade nele. E ele vai querer fazer mais coisas que gerem essa gratidão, que gerem esse reconhecimento, mas atenção, a gratidão tem que ser específica. Não é só falar obrigado, é falar, amor, eu realmente aprecio que você tenha feito isso, isso me ajudou muito, me fez sentir cuidada. Quando você é específica, quando você mostra exatamente o que você apreciou e como aquilo te afetou positivamente, o impacto é muito maior. E você vai fazer isso todos os dias. Vai procurar ativamente coisas para agradecer. E no começo pode ser difícil, especialmente se você está ressentida, se você está magoada, mas você vai fazer esse exercício de forma consciente, porque você está treinando seu cérebro e o cérebro dele para um novo padrão de interação. Agora, uma estratégia que é sobre manter o mistério. Você não vai contar tudo para ele, não vai relatar cada detalhe da sua vida, de cada conversa que você teve, de cada lugar que você foi. Vai deixar um pouco de mistério, um pouco de espaço para a imaginação dele. Porque quando você conta tudo, quando você é um livro completamente aberto, você tira todo o mistério.
E o mistério é fundamental para manter a atração viva. Então, quando ele perguntar como foi o seu dia, você vai dar uma resposta geral, positiva, mas não vai entrar em todos os detalhes. Foi ótimo, fiz várias coisas interessantes. E pronto. Se ele perguntar onde você estava, você responde, mas de forma breve. Estava resolvendo umas coisas. E muda de assunto. Você não está sendo evasiva de forma suspeita. Você simplesmente não está dando um relatório detalhado de cada minuto da sua vida. E isso vai deixá-lo curioso, vai fazer com que ele se pergunte o que você está fazendo, com quem você está conversando, o que está acontecendo na sua vida. E essa curiosidade é boa, é saudável. Mantém a atração viva. Agora, vamos falar de uma estratégia que tem a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Você vai investir em você mesma, vai fazer cursos, vai ler livros, vai aprender coisas novas, vai se desenvolver como pessoa. Porque quando você está em constante crescimento, quando você está sempre aprendendo, sempre evoluindo, você se torna cada vez mais interessante. E isso é atraente. Ninguém se sente atraído por alguém que está estagnado, que não tem nada de novo para oferecer, que é sempre a mesma coisa. Mas quando você está em crescimento constante, quando você sempre tem algo novo para compartilhar, algo novo que aprendeu, algo novo que está fazendo, você se torna fascinante. Então você vai escolher uma área que te interessa e vai se aprofundar nela. Pode ser qualquer coisa. Pode ser aprender uma nova língua, pode ser fazer um curso de fotografia, pode ser estudar sobre um assunto que te fascina. O importante é que você esteja em movimento, em crescimento e evolução. E quando você faz isso, quando você investe em você mesma, você eleva o seu valor, não só aos olhos dele, mas aos seus próprios olhos. Você começa a se ver como uma pessoa valiosa, interessante, em constante evolução. E essa mudança interna se reflete na sua energia, na sua postura, na forma como você se relaciona com ele e com o mundo. Agora, uma estratégia que é sobre estabelecer limites saudáveis. Você vai parar de aceitar comportamentos que te desrespeitam. Se ele fala com você de forma desrespeitosa, você não vai aceitar. Vai calmamente, mas firmemente deixar claro que você não tolera ser tratado assim. Mas atenção, você não vai fazer isso de forma agressiva, de forma dramática, você vai fazer isso de forma calma, firme, respeitosa. Amor, eu não gosto quando você fala comigo desse jeito. Eu preciso que você me trate com respeito. E se ele continuar, você simplesmente se retira da situação. Não discute, não briga, simplesmente sai. Porque quando você estabelece limites saudáveis, quando você demonstra que você se respeita e exige ser respeitada, você eleva o seu valor na dinâmica do relacionamento. E o cérebro dele registra isso. Registra que você não é mais aquela pessoa que aceita qualquer coisa, que tolera qualquer comportamento. Você é uma mulher que sabe o seu valor e exige ser tratada de acordo. E isso é extremamente atraente, porque o homem respeita e se sente atraído por mulheres que se respeitam. Mulheres que têm limites claros, que sabem o que aceitam e o que não aceitam. Agora vem uma estratégia que é sobre criar antecipação. Você vai começar a usar a antecipação a seu favor. E como você faz isso? Você cria expectativa para momentos futuros. Por exemplo, você comenta casualmente que está planejando algo especial para o fim de semana, mas não dá detalhes. Ou você diz que comprou algo novo para usar em uma ocasião especial, mas não mostra o que. Isso cria antecipação no cérebro dele. E a antecipação libera dopamina. O cérebro dele fica em um estado de excitação positiva, esperando para ver o que vai acontecer. E isso mantém a atração viva,
Mantém o interesse, mantém a conexão. Você também pode usar isso no aspecto físico do relacionamento. Pode começar uma aproximação física, mas não levar até o fim naquele momento. Pode ser provocante, sensual, mas depois se afastar dizendo que precisa fazer algo. Isso cria uma tensão sexual deliciosa que vai deixá-lo pensando em você o dia inteiro. Mas cuidado, isso não é sobre ser cruel, sobre frustrar ele de propósito. É sobre criar um ritmo de aproximação e afastamento que mantém a tensão sexual viva. Porque quando está sempre disponível, quando é sempre previsível, a tensão sexual morre. Mas quando você cria esse jogo de aproximação e afastamento, você mantém o desejo vivo. Agora, uma estratégia que é sobre a sua energia geral. Você vai trabalhar para estar sempre em um estado emocional positivo. E eu sei que isso não é fácil, especialmente quando você está lidando com problemas, com estresse, com preocupações, mas você vai fazer um esforço consciente para não despejar toda a sua negatividade em cima dele. Porque, olha, todo mundo tem problemas, todo mundo tem dias ruins, mas se você está sempre reclamando, sempre negativa, sempre pesada, você se torna uma fonte de energia negativa na vida dele. E o cérebro dele vai querer se afastar disso. Então você vai fazer o seguinte, vai ter outros outlets para processar suas emoções negativas. Pode ser com as suas amigas, pode ser com uma terapeuta, pode ser escrevendo em um diário, mas você não vai usar ele como seu depósito emocional o tempo todo. Isso não significa que você tem que fingir que está tudo bem quando não está. Significa que você vai escolher os momentos apropriados para compartilhar as suas dificuldades. E vai fazer isso de forma que não seja um despejo emocional, mas uma vulnerabilidade autêntica que cria conexão. Existe uma diferença enorme entre reclamar constantemente e compartilhar vulnerabilidade. Reclamar afasta, vulnerabilidade aproxima. Então, quando você precisar compartilhar algo difícil, você vai fazer isso de forma que crie conexão, não que crie distância. Agora vamos falar de uma estratégia que é sobre criar memórias positivas novas. Porque muitas vezes o relacionamento fica preso em uma rotina entediante e não existem mais memórias positivas sendo criadas. Então, você vai propor experiências novas, coisas diferentes que vocês nunca fizeram juntos. Pode ser viajar para um lugar novo, pode ser fazer uma atividade diferente, pode ser experimentar um restaurante novo, pode ser qualquer coisa que tire vocês da rotina e crie uma memória positiva nova, porque essas memórias positivas vão se sobrepor às memórias negativas que foram se acumulando ao longo do tempo. E quando você cria experiências novas juntos, você reativa aquela sensação de novidade, de descoberta, de aventura que existia no começo do relacionamento. E isso é fundamental para manter a atração viva. Então você vai planejar pelo menos uma experiência nova por mês. Não precisa ser nada caro ou elaborado. Pode ser algo simples, mas que seja diferente da rotina de vocês. E você vai tomar a iniciativa de planejar essas experiências. Não vai esperar que ele faça isso. Você vai ser a criadora de momentos especiais na vida de vocês. Agora, uma estratégia que é sobre o seu círculo de influência. Você vai se cercar de pessoas positivas, de mulheres que estão em relacionamentos saudáveis, que têm uma visão positiva sobre os homens e sobre relacionamentos, porque a energia das pessoas ao seu redor te influencia profundamente. Se você está sempre cercada de amigas que só reclamam dos maridos, que têm uma visão negativa sobre os homens, que estão sempre falando mal dos relacionamentos, essa energia vai contaminar você. Vai fazer com que você também veja o seu relacionamento de forma negativa. Mas se você se cerca
de mulheres que têm relacionamentos saudáveis, que respeitam e admiram os seus parceiros, que têm uma energia positiva, essa energia vai te elevar, vai te inspirar a ser melhor no seu relacionamento. Então você vai fazer uma limpeza no seu círculo social, vai se afastar de pessoas tóxicas, de pessoas negativas, de pessoas que só drenam a sua energia e vai se aproximar de pessoas que te inspiram, que te elevam, que te fazem querer ser a melhor versão de você mesma. Agora vem uma estratégia que é sobre autenticidade, porque olha, tudo que eu estou te ensinando aqui não é sobre você fingir ser alguém que você não é. É sobre você resgatar a melhor versão de você mesma. A versão que existe dentro de você, mas que foi se perdendo ao longo dos anos. Então você não vai tentar ser perfeita. Você não vai tentar ser alguém que você não é. Você vai ser autenticamente você, mas a melhor versão de você. A versão mais confiante, mais segura, mais feliz, mais realizada, porque o homem consegue sentir quando você está sendo falsa, quando você está fingindo. E isso afasta. Mas quando você é autenticamente você, quando você está genuinamente bem consigo mesma, genuinamente confiante, isso é irresistível. Então, tudo que você está aplicando aqui tem que vir de um lugar genuíno. Você está se cuidando porque você genuinamente quer se sentir bem. Você está tendo a sua vida porque você genuinamente quer ter interesses próprios. Você está estabelecendo limites porque você genuinamente se respeita. Não é um jogo, é uma transformação real. E quando essa transformação é real, quando ela vem de dentro, o impacto é profundo e duradouro. Não é só uma mudança temporária que vai durar algumas semanas. É uma mudança que vai transformar você como pessoa e, consequentemente, vai transformar o seu relacionamento. Agora, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Tudo isso que eu estou te ensinando funciona. Funciona porque é baseado em neurociência, em psicologia, em anos de experiência clínica, mas funciona apenas se você aplicar de forma consistente. Não adianta fazer por uma semana e depois voltar aos velhos padrões. Você precisa se comprometer com essa transformação por pelo menos 90 dias. Porque é esse o tempo que o cérebro precisa para criar novos padrões neurais, para que esses novos comportamentos se tornem automáticos. Então você vai escolher agora mesmo 3 estratégias que eu te ensinei e vai começar a aplicar hoje. Não amanhã, não na semana que vem, hoje. E você vai aplicar de forma consistente todos os dias, pelos próximos 90 dias. E eu garanto para você que se você fizer isso, se você realmente se comprometer com essa transformação, você vai ver mudanças profundas no seu relacionamento. Você vai ver ele te olhando de forma diferente. Você vai ver ele te buscando mais. Você vai ver ele fazendo esforço para te conquistar de novo, porque você vai ter despertado nele aquele medo primitivo de te perder, aquele medo que estava adormecido, mas que, quando acordado, é uma das forças mais poderosas para manter um homem conectado e comprometido com você. Mas eu preciso te dizer uma coisa. Pode ser que, mesmo aplicando tudo isso, pode ser que o relacionamento não funcione. Porque, olha, eu não vou te mentir e te dizer que isso é mágica, que vai funcionar 100% das vezes. Às vezes o relacionamento já está tão desgastado, às vezes ele já está tão emocionalmente desconectado que não tem volta. Mas sabe o que vai acontecer mesmo nesses casos? Você vai se transformar em uma mulher melhor. Você vai resgatar a sua autoestima, a sua confiança, a sua sensação de valor. Você vai se tornar uma mulher que sabe o seu valor, que tem a sua vida, que é interessante, que é desejável. E se o relacionamento não funcionar, você vai estar em uma posição muito melhor para recomeçar. Você não vai ser aquela mulher destruída, insegura, que se sente inadequada. Você vai ser uma mulher forte, confiante, que sabe exatamente o que quer e o que merece.
Então, de qualquer forma, você ganha. Ou você reconquista o seu relacionamento e ele volta a ser incrível, ou você se transforma em uma versão tão melhor de você mesma que você atrai algo muito melhor para a sua vida. Mas eu acredito que se você está aqui, se você assistiu até aqui, é porque ainda existe amor, ainda existe conexão, ainda existe algo que vale a pena lutar. E se existe, então vale a pena você dar o seu melhor. Vale a pena você aplicar tudo o que eu te ensinei. Vale a pena você se comprometer com essa transformação. Porque, olha, a vida é curta demais para você viver em um relacionamento morno, sem paixão, sem conexão, sem desejo. Você merece ser desejada. Você merece ser valorizada. Você merece ser amada intensamente. E você tem o poder de criar isso na sua vida. Não é sobre você se rebaixar, não é sobre você se humilhar, não é sobre você perder a sua dignidade, é sobre você se tornar a melhor versão de você mesma. É sobre você despertar a mulher incrível que existe dentro de você, mas que foi se perdendo ao longo dos anos. E quando você desperta essa mulher, quando você resgata essa versão poderosa de você mesma, você não só transforma o seu relacionamento, você transforma a sua vida inteira. Você se torna mais feliz, mais realizada, mais confiante em todas as áreas da sua vida. Então eu quero que você faça um compromisso comigo agora. Um compromisso de que você vai aplicar tudo o que aprendeu aqui, que você não vai só assistir e esquecer, que você vai tomar ação. E eu quero que você volte aqui daqui 30 dias e me conte nos comentários como está sendo a sua jornada, o que mudou, o que você está sentindo, como ele está reagindo, porque eu quero acompanhar a sua transformação. Eu quero celebrar as suas vitórias com você. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Existem milhares de mulheres aqui nessa comunidade que estão passando pela mesma coisa que você, que estão aplicando as mesmas estratégias, que estão se transformando juntas, e você faz parte dessa comunidade agora. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. Ativa o sininho para receber todas as notificações, porque eu vou continuar trazendo conteúdos assim profundos, transformadores, que vão te ajudar a criar o relacionamento dos seus sonhos. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que está passando pela mesma situação, porque conhecimento é poder. E quanto mais mulheres tiverem acesso a esse conhecimento, mais mulheres vão se transformar, mais relacionamentos vão ser salvos, mais famílias vão permanecer juntas, porque no fundo é disso que se trata. Não é só sobre técnicas e estratégias, é sobre amor, é sobre conexão, é sobre você lutar pelo que é importante para você. É sobre você não desistir do relacionamento que você construiu ao longo de tantos anos sem antes dar o seu melhor. E o seu melhor não é você se anular, não é você se humilhar, não é você perder a sua dignidade. O seu melhor é você se tornar a mulher mais incrível que você pode ser. É você resgatar ao seu poder feminino. É você despertar a sua força interior, porque você é poderosa, você é valiosa, você é desejável. Você só precisa acreditar nisso. Você só precisa agir de acordo com isso. Você só precisa se comportar como a mulher de alto valor que você é. E quando você faz isso, quando você realmente incorpora isso, tudo muda. O jeito como ele te olha muda. O jeito como ele te trata muda. O jeito como ele se comporta com você muda. Porque você mudou a dinâmica do relacionamento, você mudou a forma como você se posiciona nessa dinâmica. E olha, eu sei que
pode parecer muito. Eu sei que pode parecer difícil. Eu sei que você pode estar pensando: Ana Beatriz, eu não sei se consigo fazer tudo isso, mas você consegue. Eu acredito em você. E você precisa acreditar em você também. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa começar. Escolhe 3 estratégias que mais ressoaram com você e começa a aplicar hoje. E amanhã você continua. E depois de amanhã você continua. E aos poucos, dia após dia, você vai se transformando. E daqui a 90 dias, você vai olhar para trás e não vai acreditar em quanta coisa mudou. Não vai acreditar em como você está diferente. Não vai acreditar em como o relacionamento está diferente. E você vai se orgulhar de si mesma. Vai se orgulhar de ter tido a coragem de mudar. De ter tido a coragem de lutar pelo que é importante para você. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e agir mesmo assim. É estar insegura, mas fazer mesmo assim. É não saber se vai dar certo, mas tentar mesmo assim. E você tem essa coragem dentro de você. Você só precisa acessá-la. Então, respira fundo agora. Sente a força que existe dentro de você. Sente o poder que você tem de transformar a sua vida. E toma a decisão agora de que você vai fazer diferente. De que você não vai mais ser a vítima das circunstâncias. De que você vai ser a criadora da sua realidade. Porque você tem esse poder. Você sempre teve. Você só tinha esquecido. Mas agora você lembrou. E agora que você lembrou, nada pode te parar. Você vai aplicar tudo que aprendeu aqui. Você vai se transformar. E você vai criar o relacionamento incrível que você merece. E eu vou estar aqui torcendo por você, acreditando em você, criando mais conteúdos para te apoiar nessa jornada, porque essa é a minha missão. Ajudar mulheres como você a resgatarem o seu poder, a se tornarem a melhor versão de si mesmas, a criarem relacionamentos incríveis. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, muito obrigada por fazer parte dessa comunidade, muito obrigada por confiar em mim para te guiar nessa jornada. E agora, vai lá e coloca tudo isso em prática. Vai lá e transforma a sua vida. Vai lá e mostra para o mundo, e principalmente para você mesma, do que você é capaz. Porque você é capaz de muito mais do que você imagina. Você é muito mais forte do que você pensa. Você é muito mais poderosa do que você acredita. E está na hora de você mostrar isso. Está na hora de você brilhar. Está na hora de você viver o relacionamento incrível que você merece. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.